Sejam bem-vindos a mais um programa do Beleza e Negócios. Hoje eu trouxe uma colaboradora muito especial, a Tainá, nossa convidada. Ela é minha amiga há muitos anos, desde que eu me conheço por gente. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, junto inclusive com a nossa marca Deja Vu Professional, patrocinadora do programa, parceira da Casa LD e está junto com a gente em mais um episódio. Estou muito feliz de te ter aqui, muito mesmo. Assim, a gente vai conversar sobre tudo, tá? Mas acho que a gente pode conversar sobre o início. Thay, fala qual foi teu primeiro emprego da vida? O meu primeiro emprego da vida foi como professora, né? Com 14 anos, eu iniciei a minha trajetória como profissional na área do magistério. Com 14 anos, a minha mãe me separou das minhas amigas da adolescência ali e me colocou num curso de magistério. Inicialmente era algo que eu não queria pra minha vida, na época eu não gostava de criança. Sério? Eu não sabia. E aí, mas a minha mãe tinha uma questão muito visionária, né? Hoje eu vejo que ela fez o certo, que é a questão de me profissionalizar para que depois eu pudesse seguir os meus sonhos. Então, ela me colocou no magistério e logo que eu iniciei, com 14 anos, no primeiro ano do ensino médio, eu já comecei a estagiar. E na época, o meu salário era R$280 e eu auxiliava uma professora de segundo ano a cuidar de uma criança que tinha síndrome de Down. E logo que eu iniciei aqui, naquele projeto ali de auxiliar a professora, eu me apaixonei. E por muitos anos, por 10 anos, eu fui professora e trabalhei dentro dessa área, na biblioteca, tive uma empresa de animação de festa, onde os meus alunos, né, eles me procuravam para fazer animação, os pais deles me procuravam para fazer animação de festas nos aniversários deles, e como eu tinha essa questão da afetividade com as crianças, era muito fácil, então todo final de semana a gente tinha animação de festa para fazer, fui recrutando algumas amigas, né, mas o meu primeiro emprego, e eu acho que o único emprego como CLT, foi como professora. Sério? Aham. Que legal, Thay. E assim, tu trabalhava durante a semana e fazia os eventos do final de semana. Sim. Era uma carga bem puxada? Era uma carga bem puxada. Na época eu trabalhava 12 horas por dia, trabalhava em 2 escolas. E no final de semana eu fazia os eventos de animação de festa. Normalmente os eventos eram entre 3, 4 horas, né? Às vezes a gente fazia 2 eventos por final de semana. Então era bem tranquilo pra mim, porque eu acredito que quando a gente gosta do que a gente tá fazendo, o tempo ele flui muito rápido, né? Então era uma coisa super tranquila. Mas o meu sonho sempre foi ser cabeleireira. Ah, e com quantos anos tu fez o teu primeiro curso na área dos cabelos? Com 21. 21 anos? Na verdade, assim, logo que eu iniciei a ser professora, quando eu fui pro menor aprendiz ali, que daí o meu salário aumentou, foi para R$600, eu fui no Senac tentar fazer um curso, e na época eles tinham a possibilidade de ou parcelar no cartão, precisava de um limite de 7 mil, ou então fazer no boleto, só que o boleto era R$600 por mês. E o meu salário era exatamente R$600. E, infelizmente, a minha família naquela época, ela não tinha, né, uma renda para me ajudar a pagar aquele curso. Então, por muitos anos, eu posterguei de fazer esse curso. E aí, eu pegava todas as pessoas da minha família, amigos, as minhas colegas da escola. Eu cortava o cabelo delas na sala de aula durante o recreio. Então, assim, sempre foi um desejo muito grande em ser cabeleireira. Mas eu não tinha renda para realizar esse curso. Então, em 2019, eu estava trabalhando numa escola e estava me causando muito desconforto, assim, aquela mesmice, sabe? Porque mesmo que eu me formasse em uma faculdade de pedagogia, que eu fizesse um pós, eu iria receber a mesma coisa sempre. E eu queria muito ser cabeleireira. E aí, o que eu fiz? Eu pedi demissão. Na época, eu tinha um Fusca, vendi o meu Fusca e paguei o curso à vista para ser cabeleireira. Durante 7 meses, mais ou menos, eu me dediquei 100% a esse curso, né? Eram todos os dias da semana ali no Senac. Mas trabalhava durante o dia? E aí eu consegui uma outra escola que eu conseguia conciliar. Trabalhava das 7 a 1 e o curso era 1h30. E aí eu conciliei durante todos esses meses. E pós, né, a conclusão desse curso, eu comecei a conciliar também esse trabalho, assim, ser cabeleireira e ser professora. Aí conciliou os dois por um bom tempo, né? E aí, Thay, bom, tu ficou trabalhando como professora por muitos anos, tu ficou 10 anos na área, né? Sim. Quando foi
que tu começou a trabalhar com cabelo? Que tu viu que, opa, tô ganhando dinheiro com isso. Sim. Na verdade, o divisor de águas na minha vida foi quando eu tive o Naija, né, que é o meu filho. Sempre desejei muito ser mãe, era um desejo, assim, gritante no meu coração. Parece que eu nasci para ser mãe, depois que eu comecei a trabalhar com criança. E até o momento dele nascer, eu conciliava cabelo e escola. E, gente, era muito desgastante, mas eu já trabalhava até na clínica, né, na Natália Dias Clinic, e eu com um barrigão ali, trabalhando com os penteados e na escola também. No momento que ele nasceu, eu entendi que a minha prioridade, ela não poderia ser mais o meu trabalho, e sim aquela vida que eu tinha colocado no mundo, né? E a chegada dele fez com que a minha visão de mundo mudasse muito, principalmente nessa questão de trabalho, de tu ser substituível no teu trabalho, quando tu é CLT. Então, logo que passou a minha licença maternidade, eu decidi não voltar para a escola, pedi demissão, perdi os meus direitos, enfim, mas não era algo tão importante quanto acompanhar o desenvolvimento dele. E aí eu já estava na clínica, né? E eu decidi assim, olha, eu preciso fazer com que esse serviço dê certo. Porque quando a gente está no CLT e a gente quer empreender numa área, a gente não consegue se dedicar 100% ao nosso empreendimento. Porque a gente tem aquela comodidade de que, se não der aqui, eu tenho o meu salário de CLT que vai me manter. E eu tive que mudar muito a minha mentalidade para entender que isso só vai dar certo se eu fizer dar certo. E todos os dias plantar a semente de que eu preciso fazer no mínimo R$50 hoje, entendeu? Então, a minha mentalidade mudou muito depois que ele nasceu. E foi quando eu consegui me dedicar 100% ao meu trabalho como cabeleireira, né? Ali dentro da clínica. E antes da clínica também, tu atendeu na tua casa, tu teve uma sociedade, né? Acho que pode falar um pouquinho sobre isso pra gente. Como foi trabalhar na tua casa, começar na tua casa, né? Tu trabalhou também como auxiliar em outros espaços, né? Acho que pode comentar um pouquinho sobre isso com a gente. Logo que eu iniciei, terminei meu curso de cabeleireira, eu fui atrás de ser auxiliar de um cabeleireiro de Gravataí que eu conhecia e eu queria muito ser auxiliar dele. E eu falei pra ele assim, ó, tu pode me pagar o valor que tu quiser, eu só quero estar aqui dentro pra estar inserida naquele ambiente, aprender, né? E eu fiquei quase um ano sendo auxiliar dele, e conciliava também a escola com essa questão. Mas chegou um momento que eu vi que eu não estava conseguindo crescer, tanto financeiramente, quanto em questão de ser reconhecida, né? Porque eu tinha que ajudar nas demandas dele, então eu não conseguia ter as minhas próprias demandas. E veio a pandemia, enfim, não tinha outros salões que eu pudesse trabalhar. O que que eu fiz? Eu morava numa casa de aluguel, que tinham 2 quartos. Transformei esse quarto numa pecinha onde eu atendia. E eu lembro do sufoco que foi para conseguir comprar a minha primeira cadeira, o meu primeiro lavatório, porque eu vim de uma família que não tinha fundos para me ajudar a adquirir coisas, né? E eu também não tinha essa possibilidade. Mesmo sendo formada como professora, a minha renda ainda era muito pequena, porque eu precisava manter uma casa, que eu já morava sozinha, eu precisava manter uma faculdade, porque eu ainda fazia faculdade, e eu precisava manter os gastos, né, do dia a dia e aquele sonho de ser cabeleireira. Então, assim, a minha primeira cadeira que eu comprei pra minha casa foi uma cadeira que eu achei no Marketplace do Facebook, e ela foi R$150. E o lavatório, ele foi R$200. Era assim, um lavatório todo manchado, roxo, e a cadeira toda rasgada. Daí eu fui numa loja de aviamentos, comprei um tecido pra forrar. E aí eu tinha um espelho, que ele não era um espelho camarim, era só aqueles espelhos que a minha Dinda me deu. Mas ali tava o meu sonho, entendeu? E eu lembro que na época, eu cobrava R$25 o corte, só pra ter a oportunidade de cortar um cabelo ou fazer um tratamento, né? Enfim, eu precisava fazer aquilo. Passou um tempo, eu comecei a atender todos os dias dentro da minha casa, às vezes 2, 3 clientes. E como eu tinha um relacionamento com o meu ex-marido, ele estava o tempo inteiro ali dentro de casa. E eu acabava achando que aquilo gerava um desconforto para a cliente, né? Então eu sentei com 2 amigas minhas, uma que fazia cílios e outra que fazia tatuagem. Eu falei, o que vocês acham da gente abrir uma sala para nós e unir as 3 coisas que a gente faz? E foi super bom, assim, no início. A gente fluiu muito, sabe? A gente se conectava muito, assim. Porém, logo depois eu fiquei gestante e eu acabei
trabalhando muito só para pagar os custos, né? E era algo que eu não queria, porque durante todo esse período eu ainda conciliava a escola junto com o cabelo. Então tava muito difícil conseguir trabalhar para pagar os custos e ainda conseguir lucrar um pouco em cima disso. Então foi onde eu decidi sair de lá e a Nath, que já era a minha amiga há longa data, me convidou pra ser parceira dela, né? Na época a Nath ainda maquiava. Então, e eu vou contar um segredo pra vocês, que o meu sonho, desde que eu fiz meu curso de cabeleireira, era trabalhar junto com a Nath. Porque a Nath, pra mim... sabia. A Nath, pra mim, era a melhor maquiadora de Gravataí. E eu pensava assim, ó, cara, eu queria muito ser penteadista quando eu fiz o meu curso. Eu preciso trabalhar com a melhor, entendeu? Eu queria ser a dupla da Natália. Então, quando a Nath me convidou pra fazer parte daquilo, eu não pensei duas vezes em fechar o meu estúdio. Eu falei, eu vou. Mesmo barriguda, né, que eu já tava... Eu lembro da nossa conversa. Foi bem na recepção. Na recepção. No sofá. E a gente tava falando, enfim, e aí... Enfim, a gente nem pensou, assim, só foi uma coisa muito natural. Eu só comuniquei o Lucas depois que tu ia começar a trabalhar com a gente. Sim. E eu lembro que tu não tinha um curso de penteado. Não. Né, Thay? Então, a Thay já fazia cabelo, só que assim, para vocês entenderem, na nossa clínica, nunca teve o intuito de ter o serviço de cabelo. A gente queria ter penteado, porque a gente tinha muito essa parte de produção para eventos e tal. Queria agregar uma coisa na outra, né? Pra pessoa já sair Exato. pronta ali do nosso espaço. Exato. Então, eu convidei a Thay para fazer os penteados sempre que tivesse demanda e tudo mais. Ela super topou. E ela ficou, não, eu sei fazer penteado, mas eu preciso fazer um curso logo. Eu, não, tranquilo, vamos começar. E aí foi o nosso início na clínica, Sim. né, Thay? Que tu embarcou esse sonho que hoje é nosso, assim. Sim, e é muito engraçado porque, assim, quando eu fiz o meu curso de cabeleireira, o meu foco era ser penteadista. Eu fiz o curso para aprender lavar um cabelo, cortar, né, porque só penteados não me geraria tanto lucro. E aí foi a única coisa que eu não fiz depois que eu me formei. E quando a Nath me convidou pra fazer penteados, pra mim foi como se fosse um aviso de Deus, que o meu sonho, ele não se perderia no meio do caminho. E na época, eu estava grávida de uns 7 meses, mais ou menos. E aí até comentei com a Nath, mas Nath, eu vou ganhar o meu bebê em dezembro, que é o mês que tem mais formatura. Tu tem certeza que tu quer isso? Então ela falou, não, eu quero. E foi muito tranquilo, porque eu tinha esse receio de deixar ela na mão, né, o pessoal ali. Mas foi muito tranquilo, né, Nath? E quando eu voltei, eu fiquei um mês só afastada, que foi aquele primeiro mês de adaptação ali, que o bebê nasce, né, a questão da amamentação, o pós-parto, enfim. E logo que fechou o mês, eu já voltei a trabalhar com tudo e com mais gás ainda, pra fazer melhor, sabe? E aí foi onde eu fiz o meu primeiro curso como penteadista, com uma penteadista de Gravataí, onde a gente mora, né? Que pra mim era referência nos penteados. E foi onde despertou, assim, que eu entendi que eu sabia fazer aquilo. E por muito tempo eu fiquei só com um penteado, né? Quando a Thay foi pra clínica, como a gente não tinha lavatório, não era o foco desses serviços, ela focou completamente nos penteados. E por meses, muitos meses, quase um ano. Quase um ano, né? É. Ficou só com penteados e aí, depois de um ano, começou a agregar mais serviços que ela já fazia antes. E aí, com essa questão de eu focar 100% no cabelo, surgiu muito a necessidade de lucrar mais, né? E aí eu falei com a Nath sobre isso, meu desejo. Eu sabia que a clínica, ela não era um espaço de salão de beleza, né? E eu também não queria que o meu trabalho atrapalhasse dentro do espaço que a gente estava. E logo de cara ela já me fez a proposta de colocar um lavatório ali e eu começar a agregar o meu serviço. E eu tinha muito receio de não ser aceita, né, de volta, porque já fazia quase um ano que eu tinha fechado o meu espaço, onde eu atendia com todos os tipos de procedimento. Eu fazia muito cabelo colorido, fazia corte, fazia alisamento. E quando tu fica um ano afastada desse meio onde as pessoas acabam consumindo mais, é muito difícil tu retornar de uma forma eficaz, assim como eu era. Por exemplo, na época que eu tinha o meu estúdio, ou eu atendia em casa, eu era muito reconhecida, né? Quando eu parei com tudo, eu acabei perdendo muito da minha cartela de clientes, pessoas que faziam continuamente comigo, né?
Então foi um período assim desafiador para mim de retornar, mas quando o único objetivo é fazer dar certo, não tem escolha, vai dar certo, entende? Porque todos os dias tu planta aquela sementinha de que vai dar certo. E eu tinha muito na minha cabeça que eu não queria voltar a ser professora. Eu não queria. Não porque era uma coisa ruim, não é por causa disso, mas é porque eu pensava assim, ó, é muito injusto eu estar cuidando do filho dos outros enquanto alguém precisa cuidar do meu, né? E sendo cabeleireira, eu conseguiria conciliar muito mais o tempo, eu teria mais tempo de qualidade com o meu filho. Então, voltar a ser professora não era uma opção. Eu precisava fazer dar certo a minha profissão. É que tu, trabalhando de forma autônoma, tu consegue ter autonomia do teu tempo. Exato. Né? E para ti era muito imprescindível naquele momento, era uma prioridade tu acompanhar o Naide, tu ter mais tempo com ele, né? E eu acho que principalmente do primeiro ano de vida dele foi primordial, né, tá? E tu conseguiu, Sim. Porque apesar de tu trabalhar muito, tu trabalhou muito com foco nos finais de semana, então muito tempo da semana tu conseguia ficar com ele, Sim, né? Exatamente. O meu foco de trabalho ali até os 2 anos do Naide, eu acho que eu sou muito privilegiada por isso, porque até os 2 anos eu consegui me dedicar praticamente 100% para ele, né? Porque eu fazia penteados finais de semana, sexta, sábado, ocasionalmente no domingo. Então eram dias flexíveis que eu tinha a minha família para me ajudar a cuidar dele. E nos outros dias da semana eu conseguiria ficar o tempo inteiro com ele, sabe? E quando eu retornei a atender com tratamentos, cortes, eu atendia somente na parte da tarde e com um período muito pequeno de tempo assim que eu ficaria fora de casa. Então eu tive muito privilégio de conseguir acompanhar todo o desenvolvimento dele até os 2 anos, né? Quando ele fez 2 anos, que foi um boom da minha carreira, que eu até brinco que foi quando eu saí do puerpério, né? Que eu me enxerguei de novo como uma mulher, como uma pessoa empreendedora e como uma profissional cabeleireira, né? Que foi até um pouco antes da gente ir pra casa ND. Importante tu falar sobre isso, né, Thay? Porque tu sempre foi uma pessoa muito autêntica, e isso sempre reverberou, inclusive, no teu cabelo. Sim. Tu mudava muito o cabelo e tudo mais. Quando tu engravidou, não podia colorir o cabelo, né? Então, tu ficou lá com teu cabelo natural e tudo mais. Depois que teve o Naide, teve uma crise de identidade. E eu acho que tu tem um local de fala para conversar sobre isso, né? Principalmente de quem tá grávida, de quem não tá se reconhecendo, de quem acabou de ter um nenê e tá passando por essa fase. É importante a gente tocar nesse assunto, né? Porque parece que a gente não vai voltar a ser a pessoa que a gente era antes. A gente pode falar sobre isso. No período ali que o Naide nasceu, né? Como eu queria muito ser mãe, era muito importante para mim me dedicar 100% para aquilo. Porque eu tenho muito a questão do tempo que eu não posso me arrepender de não ter feito. Eu preciso me arrepender do que eu faço, mas do que eu não faço, pra mim é pior, sabe? Então eu me dediquei 100% para aquilo. Só que chegou um momento, gente, que eu sempre amei muito trabalhar. Trabalhar pra mim não é uma coisa ruim, nem quando eu era professora, nem quando eu virei cabeleireira. Sempre foi algo muito prazeroso. Eu me sentia feliz fazendo o que eu fazia. Só que chegou um momento que eu tava me sentindo perdida, porque eu não dedicava um tempo pra mim fazer minhas unhas, pra mim cuidar do meu cabelo, pra mim cuidar de mim como mulher, porque eu me enxergava somente como mãe. Como eu falei pra vocês, eu fiquei 2 anos me dedicando 100% pro Naide. Então, o que acontecia? Eu tinha uma cliente, por exemplo, às 10 da manhã, eu saía de casa às 9h30, ia atender essa cliente às 10, terminava às 11, voltava pra casa. Entende? Eu não me permitia ficar mais tempo longe. E durante esses 2 anos, assim, eu me dediquei 100% para isso, mas chegou um momento que eu me olhei no espelho e falei, não sou eu, sabe? Eu me olhei, eu estava com o cabelo natural até na época, e eu tava passando por muita coisa, assim, de me olhar no espelho e não reconhecer, não lembrar mais do que eu gostava de fazer, quem que era eu. E óbvio que a gente nunca vai voltar a ser o que era antes da maternidade. Mas a gente precisa entender que mesmo sendo mãe, nós somos mulheres também. A gente tem sonho, e quanto mais a gente vai em busca dos nossos sonhos, mais feliz a gente é, melhor é pro nosso filho, entende? Porque eles conseguem ter uma visão de mundo muito melhor pra eles, sabe? Tipo, a minha mãe vai atrás do que ela gosta, porque não é um problema o meu trabalho. Eu não chego em casa estressada, descontando nele alguma frustração. Não, eu chego feliz, eu chego renovada, né? Então, essa transição ali, quando ele fez 2 anos, que eu senti que eu saí do puerpério, foi um momento predominante, que eu cheguei pra Nath e falei assim,
Nath, olha só, eu não me reconheço mais. Eu me olho no espelho e eu não vejo o que eu gostaria de transmitir. E eu queria pintar meu cabelo de colorido. E eu, tá? Aí ela, mas tu vai me aceitar assim na clínica? Eu, Tainá, pelo amor de Deus. Sim, e foi muito engraçado, porque a Nath, por ser minha amiga desde infância, ela sempre viu que eu tive cabelo colorido. Eu acho que não teve uma fase da minha vida que eu não tive cabelo colorido, a não ser a fase ali depois do Naija, né? Sim. Então, eu falei pra ela assim, ó, eu quero muito pintar meu cabelo de rosa. Só que eu tava tão inserida dentro daquele mundo ali, da clínica, de seguir um padrão, sabe? Porque era uma coisa nova. Tem a questão da maternidade, né? Que a gente pensa assim... Eu sei que a sociedade ainda é muito preconceituosa com mulheres mães que são tatuadas, que têm um cabelo diferente, cabelo raspado, enfim. E aí eu pensava assim, ó, o que vão pensar de mim sendo mãe com cabelo colorido? Então eu cheguei naquele momento e falei pra Nath, eu não aguento mais, eu preciso me reinventar, eu preciso me renovar. E a Nath nem pensou duas vezes, ela falou, não, Thay, pode voltar a pintar teu cabelo, pode fazer o que tu quiser, até porque tu é a única profissional aqui dentro que eu vou entender por que pintou o cabelo de rosa. Então... Eu falava assim, ó, se a fulana pintasse o cabelo de rosa, eu ia ficar preocupada, porque não tem nada a ver com ela, mas tá dentro de ti, né? E confesso que assim, eu já tava muito acostumada a ver a Thay com o cabelo escuro, né, natural dela, por mais que eu sempre acompanhei ela com o cabelo colorido, sempre achei a Tainá muito autêntica e o cabelo dela sempre foi muito lindo, sempre fui apaixonada pelo cabelo dela. Então, quando ficou escuro o cabelo dela, parecia assim uma sereia, era muito lindo. E aí eu falei, tá, tu tem certeza que tu quer pintar? Não por causa de trabalho, nem nada do tipo, mas tipo, por ti, teu cabelo tá tão lindo. E ela, então, mas de nenhuma maneira eu quis passar insegurança pra ela, né? E em relação à imagem dela, com a clínica, como mãe, como empreendedora, como esposa na época, eu não tinha preocupação nenhuma, porque é a cara da Tainá, né? E quando ela pintou o cabelo de rosa e eu vi pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, como tu ficou tanto tempo com o cabelo natural, porque era a cara dela. Foi assim, era uma coisa que irradiava, né, Thay? Sim, até eu acho que eu tive a conversa com a Nath na sexta. No sábado eu fiz atendimento durante o dia inteiro. Domingo eu fiz o meu cabelo em casa, descolori todo, fiz uma descoloração global, pintei de rosa. E eu me olhava assim no espelho e falava assim, ó, eu não acredito no que eu fiz. Eu até tinha mandado um vídeo pra Nath, eu não acredito, parece que eu tava me olhando de novo. E a partir daquele momento, a minha vida profissional mudou completamente. Porque era como se eu tivesse uma identidade pra ser o que de fato eu já era, né? Que é a questão da cabeleireira. E eu sempre falei pra Nath assim, ó, eu não quero ser uma cabeleireira qualquer. Eu quero que as pessoas escolham fazer o cabelo delas comigo. Eu quero que as pessoas se identifiquem comigo, que elas gostem do meu trabalho, mas também que eu seja uma referência, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar com cabelo colorido. E eu pensava assim, ó, como que eu vou vender o meu produto se eu não uso em mim mesma? Se eu não tenho essa conexão com as clientes que gostam da mesma coisa que eu? E ter esse cabelo colorido me gerou muita conexão, né? Tanto nos penteados, porque às vezes as clientes elas não lembram do meu nome, mas elas lembram que eu tenho cabelo colorido. Então elas vêm, fazem um elogio, né? Alguma coisa assim. Então, de alguma forma, eu impacto na vida delas através da minha aparência. E eu tive medo, né? Quando eu tava na clínica, eu tive medo de ter um preconceito, assim, das nossas clientes, né? Até as pessoas mais velhas, de eu ter um cabelo mais diferente. Mas, graças a Deus, isso nunca aconteceu, né? Não foi super bem aceito, né, Thay? Não que as pessoas precisavam aceitar, mas era algo que parecia fazer parte de ti, que parece fazer parte de ti. Não parece que tu pinta o cabelo, parece que ele é teu, porque ele combina contigo, né? Parece que eu já nasci assim. E a gente viu, né, de toda essa trajetória, o que a gente vê é que quando a gente tá bem com a gente, quando a gente se reconhece, as coisas começam a fluir de forma muito natural, né? O fato de tu não estar te sentindo bem contigo mesma reflete em tantas áreas da tua vida, né? E a partir do momento que tu te olha no espelho, tu te reconhece, parece que tem uma alavanca ali, né? Que tu dá um salto, assim. E foi assim nos negócios, foi assim com o Naija, foi assim contigo mesma, né? Sim. Tanto é que eu pintei o meu cabelo em fevereiro de 2025, ano passado. Que foi quando a gente já estava naquela transição ali pra casa ND, né? E
eu até comentei com a Nath que eu tinha muito receio de como que ia ser essa transição, enfim. E graças a Deus, durante essa minha carreira, assim, eu sempre tive muito apoio, tanto da Nath quanto do Lucas, porque eu era uma cabeleireira antes de ter meu filho e eu virei outra pessoa e cabeleireira depois dele, né? Porque a minha preocupação maior sempre foi fazer coisas que sejam confortáveis para a minha família, né? E quando eu pintei o meu cabelo, a minha mentalidade como cabeleireira mudou muito, né? Porque eu pensava assim, ó, eu preciso vender o meu produto através da minha própria imagem. Então, quando eu pintei o cabelo, eu comecei a arrumar mais o meu cabelo, eu comecei a tratar mais o meu cabelo, eu comecei a pesquisar mais sobre as questões do meu cabelo, até para mim poder ter mais experiência e saber falar para minha cliente, isso, autoridade para saber falar para minha cliente o que ela pode fazer para o cabelo dela durar mais tempo, a cor, ou qual produto ela pode usar para ficar mais brilhoso, enfim. Então, além desse cabelo colorido ter me agregado na minha autoestima, ele também me agregou em conhecimento e uma troca, né, com as minhas clientes. Porque elas me vendo, assim, eu recebo muita mensagem do tipo assim, ó, se ela faz, se o cabelo dela é desse jeito, é óbvio que ela sabe fazer cabelo, né? Porque o cabelo dela é lindo desse jeito, então ela vai saber o que vai fazer no meu cabelo. Então, é essa visão que eu consigo passar para as minhas clientes sem mesmo falar com elas, né? Elas me olham e pensam, não, ela sabe, ela entende. E eu acho engraçado que as clientes vão na casa e elas chegam perto da Thay, encostam no cabelo dela e falam, meu Deus, é de verdade. E é saudável. Porque ele é tão lindo, gente, ele é brilhoso. Tu não vê nada ressecado nele, ele é lindo, assim, parece que é uma peruca. Exatamente. E é muito engraçado isso, né? E Thay, vamos falar agora do que foi a tua virada de chave no ano de 2025. Foi surpreendente. Na verdade, assim, em dezembro de 2024 para 2025, foi o ano que eu mais lucrei lá na clínica, né? Na Natália Dias Clinic, que eu devo ter tirado uns 5, 6 mil. E pra mim, nossa... Limpo. Então, pra mim, nossa, nunca ganhei aquilo, nem como professora, muito menos como cabeleireira. Então, pra mim, foi o auge. Em março de 2025, eu ganhei o meu primeiro 9 mil, né? Os 9 mil. E aquilo pra mim foi mágico, gente. Tipo assim, ó, eu nunca pensei que eu conseguiria receber 9 mil trabalhando como cabeleireira. E na época, eu fazia só corte, tratamento e penteado. Não fazia coloração. Não fazia nenhum tipo de coloração. E aí nós fomos, né, pra Casa ND, onde mudou completamente a estrutura do lugar, a questão de ter outras colegas, né, lá na clínica era somente eu como cabeleireira. Então acabava que a demanda toda já era só minha, né? E quando nós fomos pra Casa ND, eu tinha uma preocupação de que eu preciso que as pessoas venham aqui e me escolham. Eu quero que elas escolham fazer o cabelo delas comigo. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então, eu comecei a gerar mais conteúdo na internet, eu comecei a dar mimos, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ser lembrada. Então, eu gosto de ser lembrada pelo tipo de tratamento que eu faço com a minha cliente, pelo mimo que eu dou, às vezes por mandar um feedback ali pra ela, ai, o que tu achou do cabelo, sabe? Às vezes eu tenho cliente que elas fazem só um corte e elas falam pra mim assim, ai, eu não sei que produto usar no meu cabelo. No outro dia eu já mando ali pra elas, ó, tu pode usar esse produto, entende? Eu dou a possibilidade dela escolher, dentre produtos de mercado e produtos profissionais, o que ela pode usar no cabelo dela. É quase uma consultoria. É quase uma consultoria por um preço de um corte, porque assim, eu preciso fidelizar essa cliente, né? Então, desde que a gente foi pra Casa ND, eu tinha muito, assim, que eu preciso fazer com que as pessoas me escolham, eu quero que elas me queiram como cabeleireira delas. E teve muita dificuldade, né, Nath, ali, porque o nosso valor na Casa ND aumentou muito e eu pensava muito com o bolso do meu cliente, né? Eu pensava assim, não, as pessoas não vão pagar pra me fazer esse procedimento comigo, porque eu não me achava profissional o suficiente para cobrar por aquele serviço. O problema não era nem o valor da casa, até porque outros salões da região cobravam aquele valor, mas eu não me achava boa o suficiente. E aí até a gente tem a nossa gerente na Casa ND e eu falava pra ela assim, ó, não, eu não preciso ganhar 10 mil. Pra que eu vou ganhar 10 mil? Tipo, o que eu ganho hoje já é o suficiente pra me manter a minha família, a minha casa. E ela, não, mas tu pode mais. E isso aqui, e me incentivando. Até que eles estabeleceram a questão das metas, né? Quando eles estabeleceram a questão das metas, eu já tava ganhando, eu acho que uns 10 mil. Só que como a gente recebe por quinzena,
não sente muito ali, né? Aquela questão financeira. E quando eles fizeram a questão das metas, eu já estava fazendo 18 mil, né, no total. E a minha meta virou 20 mil. E eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer só mais 2 mil para bater essa meta? Vamos correr atrás. E aí, eles me incentivaram também a expandir o meu negócio, né? Porque, assim, o que acontecia muito? Eu tinha muita demanda. Graças a Deus, eu comecei a ser escolhida pelas pessoas, né? Pelas clientes. E eu comecei a ter muita demanda a ponto de não conseguir atender todo mundo. E aí, eles me incentivaram a ter uma auxiliar, né? E aí, foi a minha primeira mudança de chave. Porque eu pensei assim, ó... Eu vou ter uma funcionária fixa e eu preciso fazer, no mínimo, o salário dela. Entendeu? Porque eu preciso pagar essa pessoa. E aí, ela começou a trabalhar comigo todos os dias. Ocasionalmente, ela é minha irmã, né? Que é muito bom, até porque a minha irmã me acompanha desde que ela era criança, quando eu fazia os penteados, quando eu fazia tudo assim. A minha irmã sempre me ajudou. Ela tem um feeling muito bom. Então, ter trazido ela pra trabalhar comigo me ajudou muito mais a bater essa meta, né? Claro. Porque ela é muito ágil. E aí foi onde mudou a minha mentalidade. Eu pensei assim, ó, eu preciso fazer pelo menos o salário dela. E aí, quando a gente começou a atender mais, e ela pegou o feeling também, a gente começou a dizer, não, a gente quer mais, a gente quer mais. E nos últimos 3 meses, a gente tem conseguido bater a meta de uma forma surreal, assim, de eu não conseguir atender as clientes, a demanda de clientes que me procuram. E eu sou muito flexível, né? Então, eu acabo conversando com as clientes e passando para as minhas colegas, porque eu acredito que tem espaço para todos, né? Então, acho que isso também ajuda muito no meu trabalho, porque eu não tenho aquela questão de, não, tu pode ser atendida só por mim. Então, isso faz com que as clientes também se sintam mais confortáveis, né? E Thay, foram vários processos, na verdade, né? Acho que tu amadureceu muito desde que a gente começou a trabalhar junto, que já faz quase 4 anos. Teve um amadurecimento principalmente do ano passado para cá, né? Depois que a gente foi para casa. Mas eu sinto que aos poucos tu foi te reencontrando contigo mesma, tu foi entendendo o valor emocional das coisas, né? Que é muito mais do que dinheiro. Com a chegada do Naide, a tua família e tudo mais. E tu tinha muitas... Como é que é a palavra? Muitas... Limitações? Isso, umas crenças limitantes, assim, do tipo, eu não posso ganhar muito dinheiro. Sim. Sabe? Porque senão eu vou... Parece que um medo de se perder de quem sempre foi. Eu não posso trabalhar muito, ou também não posso trabalhar muito pouco também, ficar numa quarta-feira em casa. Tinha muitas limitações e a gente tentou de tudo para quebrar essas limitações. E a gente conseguiu. Né? Pra tirar essa mentalidade, né? Porque foi isso, né? Foi o mindset, foi a forma de tu pensar que fez com que tu alavancasse hoje, né? E tanto o que tu busca de reconhecimento, que daí é muito mais do que o valor financeiro que cai na tua conta hoje, as pessoas procuram por ti, por conta de todo o amadurecimento que tu teve, né? Sim. Tu conseguiu profissionalizar realmente o teu trabalho. E... para não perder a linha de raciocínio do que eu estava falando, a questão do amadurecimento da Tainá, chegou um momento em que ela falou pra gente, há um ano atrás, a gente estava numa reunião, eu, o Lucas e ela falou assim, não, gente, eu não quero ganhar mais do que 6 mil. Eu não quero pagar imposto, não preciso. Pago ali meu bem, tá tudo certo, eu não quero ganhar mais que 6 mil. E essa frase me impactou muito porque eu não conseguia acreditar que tu tinha essa mentalidade naquela época. E eu não sei por que tu pensava isso, Thay. Tipo assim, era uma falta de confiança? Era medo de tu te perder mesmo? Na verdade, eu acho que quando a gente cresce num ambiente que ele é limitado, o dinheiro é uma coisa ruim, né? Porque daí as pessoas, elas têm essa crença de que quem tem muito dinheiro é uma pessoa ruim. É uma pessoa gananciosa. É uma pessoa gananciosa. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não queria ser gananciosa. Eu queria ganhar o suficiente para viver bem. Mas assim, o que era o suficiente para viver bem? Pagar o valor da minha casa, pagar ali o meu carro e comida e alguns passeios, né? Só que chegou um momento que eu entendi que o que eu estava ganhando, ele era ganhar bem. Mas não era para me proporcionar prazer, entendeu? Lazer com a minha família. Só que aquela crença limitante de que eu não poderia ganhar mais
me puxava pra trás. E é porque, assim, eu não queria ser o tipo de pessoa que quer só trabalhar e ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro, porque eu queria ter propósito no que eu fazia, entende? Eu queria poder fazer um diferencial na vida das pessoas. Mas se isso fosse tirar a minha essência, que é ser uma pessoa mais humilde, eu não queria. Então, eu me travava naquela situação ali, né? Eu pensava assim, não, eu não posso ganhar mais de 10 mil, porque eu vou ser soberba. Só que isso não fala sobre a nossa essência, né? Não fala sobre a nossa essência. Até porque, mesmo eu ganhando o que eu ganho hoje, eu acredito que eu continuo sendo a mesma pessoa, Na sabe? verdade, é só um reconhecimento do trabalho incrível que tu executa, né? O dinheiro, hoje, pra ti, ele é uma consequência. Tu não atende a cliente buscando dinheiro. Exato. Eu tinha essa questão de, tipo assim, ó, eu não quero que a cliente, ela seja mais uma, sabe? Eu não quero que ela seja mais uma, eu quero que ela se sinta importante. E quando eu comecei a ser reconhecida pelo meu trabalho e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, eu entendi que isso não era um problema meu, né? É uma cultura. E tem muito que a gente fala que é aquela frase que é bem clichê, que é ande com 6 pessoas que ganham 10 mil, que tu vai ser a 7ª. Ou ande com pessoas que são desprovidas de sonhos, de objetivos, que tu vai ser a 7ª também. Então, quando eu comecei a entender, também é uma questão que a Casa ND me proporcionou, que é mudar a minha mentalidade. Quando eu comecei a entender sobre o meu potencial e o quanto eu conseguiria alcançar dentro das minhas próprias limitações, que era, por exemplo, não passar no horário de atendimento, sabe? Coisas que a gente quer como bem-estar dentro da nossa profissão. Eu entendi que, cara, eu posso muito mais. Até porque hoje, eu até brinco contigo, que hoje eu faço 20 mil, mas eu quero fazer 60, entendeu? Eu quero mais. E eu não digo isso, por exemplo, pra me matar de trabalhar. Não. Mas é porque eu sei que o meu profissionalismo, ele vale isso, entende? O que eu entrego pra minha cliente hoje, vale. Mas eu ainda tô naquela questão de eu preciso ser acessível, inicialmente, para que as pessoas entendam o meu valor, para que depois eu mude novamente, entende? Eu tenho essa mentalidade hoje, mas eu já tô num lugar que eu nunca me imaginei. E isso graças à Casa ND, né? Graças a Nath, ao Lucas, né? Eu nunca vou me cansar de agradecer eles, assim, porque o primeiro curso que eu fiz como cabeleireira foi no Senac, né? Que foi o curso que eu vendi o meu Fusca pra fazer o curso. Mas todos os cursos que eu fiz pós isso foram graças a Nath e o Lucas, que me proporcionaram, né? Eles não pagaram pra mim, mas eles me proporcionaram e ali financiar para que eu pudesse me especializar naquilo. Então, quando tu tá num ambiente em que as pessoas querem o teu crescimento, não tem como. Não tem como tu não crescer, sabe? E eu sou muito grata, assim, eu falo abertamente pra todo mundo, porque as únicas pessoas que me incentivaram a ser a profissional que eu sou hoje foram a Nath, o Lucas e, consequentemente, a Paty, né, que é a nossa gerente. Porque se eu estivesse lá no meu espaço com as minhas amigas, eu não seria nem metade da profissional que eu sou hoje. Porque eu ainda teria aquela mentalidade pequenininha, sabe? Sim. De que, ganhando 5 mil no mês tá ok, né? Eu posso ser aquela profissional meia boca. E hoje eu penso assim, não, eu não quero ser a profissional meia boca. Eu quero ser a pessoa que é reconhecida, sabe? Igual a Nath é reconhecida dentro da área dela de micropigmentação, enfim, eu quero ser essa profissional, entende? Eu quero que as pessoas, elas queiram ser atendidas por mim e queiram saber como de fato eu sou, né? Então, graças a Deus, assim, essa mentalidade, ela é muito por causa de vocês. E também, né, graças a Deus, porque eu sou muito religiosa, que me proporcionou, assim, a ir em busca do meu sonho, sempre me deu muita saúde pra ir atrás, porque assim, gente, nunca foi fácil. Tudo na minha vida, eu sempre tive que arcar sozinha, né? Não tive apoio financeiro dos meus pais, até porque eles nem tinham, né, essa verba. Então, assim, se eu precisava fazer um curso que a Nath pagou pra mim, eu precisava trabalhar redobrado pra bancar o curso que eu paguei e mais as minhas despesas de casa, de filho, né? Tanto eu sou formada, eu tenho 3 formações. Eu sou formada como bibliotecária, sou formada pelo magistério, né, como professora, e eu sou formada como cabeleireira. As 3 formações eu paguei sozinho, entende? Tipo, tudo foi muito suor, assim. Então, mesmo que as pessoas acham que ganhar 10 mil é ruim, hoje eu vejo que é muito bom. Claro, e tu vai poder proporcionar pro teu filho tudo aquilo que
infelizmente, tua mãe não conseguiu te proporcionar. E que eu tenho certeza que ela, né, gostaria. Tinha vontade, né? Mas não tem o que fazer, né? O que minha mãe podia fazer por mim, ela fez, que foi ter me colocado lá no magistério para que eu pudesse ter a minha primeira profissão e aí depois eu pudesse caminhar com as minhas próprias pernas, né? Não, a mulher que tu é hoje, tu deve muito a ela, porque tua mãe, ela foi uma mãe solo, né, Thay? Ela batalhou demais para te criar, para te... Enfim, e eu imagino que ela tenha muito orgulho de ver hoje onde tu tá, conquistando as tuas coisas, sendo a mãe que tu é, sendo a profissional que tu é, tenho certeza que ela tá muito orgulhosa. E principalmente em relação ao Naide, assim, né, que ela consegue ver, ela é uma das pessoas que mais me ajuda em relação a cuidar dele. Ela é uma rede de apoio, né? Ela é minha rede de apoio, é a minha principal rede de apoio, né? Assim, eu não sei o que seria da minha vida de mãe sem a minha mãe, né? Eu acho que toda mãe precisa de uma mãe. Então, assim, a minha maior rede de apoio é a minha mãe. E dentro desse meio de beleza, negócio, empreendedorismo, principalmente para nós que somos mães, a rede de apoio, ela é fundamental, assim, ó, nossa. E quando a gente não tem uma rede de apoio, deve ser muito difícil, muito difícil. Deve ser, porque é que nem tu falou, é fundamental, assim, porque como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai prosperar, né, financeiramente, se não tem com quem deixar, com quem ficar, com quem, né, confiar teu filho, que é, enfim. Mas, tá, eu fico extremamente orgulhosa, eu sempre falo isso pra ti, né, de te ver hoje trabalhando com o que tu gosta, com esse brilho no olho, ver os números que tu alcança hoje. É demais, assim, eu fico sem palavras. Eu sempre me emociono, tava falando, eu tava quase chorando aqui, me segurando, porque eu sei de toda a tua trajetória, de toda a caminhada, toda a trilha ali que tu passou para chegar onde tu chegou hoje, né? Desde novinha, sempre conquistou as tuas coisas sozinha. Tu sempre foi muito pra frente, muito batalhadora, disso eu não tenho nenhuma dúvida, né? E eu sempre acreditei no que tu é hoje, sabe? Eu já te via, assim, antes de tu mesma te ver. E eu sei que hoje tu vai chegar ainda muito além. E eu acho que isso tu nem tem noção. Talvez nem eu tenha do tamanho disso, né? Mas o que tu já chegou a números, a tempo de trabalho, enfim, já me surpreende. A conquistas demais. também, né? Que foi agora meu carro. Tu já comprou tua casa, né, Thay? Tu comprou um carrão. A gente, ela comprou uma Ed agora, né? Se Deus quiser, o Nádia vai estudar numa escola particular, né? Então, tudo isso é fruto da tua dedicação. É incrível. E até, Thay, falando financeiramente agora, que tu falou, né? Que hoje tu já faturou mais de 20 mil, tu já chegou longe nesses 2 dígitos. Quais são tuas expectativas para 2026? Então, quero me especializar, né, num serviço que aqui em Gravataí não tem. E eu quero lucrar mais. Eu quero fazer até o final do ano, no mínimo, 50 mil. Olha. No mínimo, entendeu? E é possível, super possível. Sim, e cada vez mais, né? Cada vez mais que eu bato a minha meta, eu consigo ver o quão longe eu posso chegar. Porque eu sempre peço pro Lucas, né, me mandar ali quantos cortes eu fiz, quantos alinhamentos. Porque teve uma conversa que eu tive com a Paty, que é a nossa gerente lá da Casa ND, que ela falou assim: eu quero que tu escreva quanto que tu quer ganhar e o que tu precisa fazer para ganhar esse valor. E aí, eu coloquei assim, eu até tenho no meu bloco de notas, eu falei, eu quero ganhar 20 mil. E aí, eu precisava fazer 40 penteados no mês, né? 10 alisamentos e 100 cortes, se eu não me engano. E aí, eu fui, tipo, ver e eu tava muito perto de fazer isso. Só que eu não me dava conta disso, porque os dias eles vão passando tão rápido que se tu não cuida do teu próprio negócio, tu se sabota. Então, assim, eu quero faturar até o final do ano 50 mil, né? Parece muito ganancioso, né? Mas eu sinto que eu tenho potencial para isso. Eu tenho uma dupla, né, que é a minha irmã, que me ajuda muito a querer alavancar mais também. Então, eu quero muito proporcionar bem-estar pro meu filho, sabe? Proporcionar para ele viagens, porque eu tenho muito dentro de mim que é memórias afetivas. O dinheiro, ele vai. E ter bens materiais não agregam em nada, né? Claro que ter um carro bom é bom pra ti,
é uma necessidade, na verdade, ter um carro bom. Ter uma estrutura Uma estrutura, é uma necessário. casa, né? Um carro bom, que seja confortável pra viajar, pra te levar o filho pra escola, enfim. Mas criar memórias afetivas é o principal. Então eu quero ganhar esses 50 mil pra gente poder viajar pra Disney. Pra gente ver a neve, entendeu? Pra gente poder viver de fato, né? Porque a vida não é só trabalho. Eu trabalho, ganho bem, mas em consequência disso eu posso tirar uma quinta-feira de folga. E ir pro shopping brincar com ele. O meu trabalho, mesmo ganhando bem, me proporciona muito momento de lazer, principalmente com meu filho, né? E aí as pessoas pensam, nossa, mas pra ganhar 20 mil deve trabalhar 24 por 48. Gente, semana passada eu tirei 3 dias de folga, entendeu? E aí a minha agenda ainda tá no fluxo, né? Então é uma coisa que a gente precisa focar pra dar certo. Verdade. Então, Thay, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, né? Tu veio ano passado com as colorações, né? Tanto coloridos quanto mechas, loiros e tudo mais, e tu tá te tornando referência nisso. Mas principalmente em cabelos coloridos, né? Eu, por ser um pouco distante, assim, do meu perfil, eu não tinha noção da demanda que tem isso. E hoje tu tá te tornando referência, né, na região em cabelos coloridos. É uma coisa que tu planejou? Na verdade, sempre quis, né? Mas Gravataí, ele é um ambiente muito fechado para esse tipo de serviço. Normalmente as pessoas, quando elas querem fazer cabelo colorido, elas vão para Porto Alegre, que tem um pessoal mais alternativo, enfim, tem praticamente todos os salões de Porto Alegre tem esse serviço. E quando eu pintei o meu cabelo de rosa, ocasionalmente eu pensei assim, ó, eu quero ser referência em cabelo colorido. Porque, gente, mesmo que eu passe 10, 12 horas em cima de um cabelo colorido, eu sinto prazer, sabe? Porque eu penso assim, ó, mais uma pessoa mostrando a sua identidade pro mundo. Então, até nessa questão dos coloridos, eu tenho um projeto muito incrível, assim, que se Deus quiser logo eu vou conseguir pôr em prática, né? Que são coisas, assim, que vão mudar a realidade de algumas pessoas que gostam do cabelo colorido. E o legal desse público é que eu achei que na Casa ND a gente não teria tanto essa procura, né? E, gente, eu já fiz muito cabelo colorido ali, muito. E isso é muito legal, porque algumas pessoas tinham a visão de que se sentiriam desconfortáveis lá dentro, né? Sim. Por ser um ambiente mais requintado. Só que, na verdade, quem faz o ambiente somos nós, né? A partir do momento que a minha cliente, ela se sente confortável comigo, não vai importar o que a gente vai fazer no cabelo dela. Então, estar me tornando referência no cabelo colorido é algo que eu não esperava, mas eu gostaria que fosse real, sabe? Sim. Então, aos pouquinhos, tá se tornando real. Não, e eu vejo que as tuas clientes, elas se sentem muito à vontade lá na casa, né? É muito legal de ver, assim. Claro que o nosso tratamento, ele é de igual para todo mundo, independente de tudo, assim. Tu vai ter o mesmo tratamento do que todo mundo lá. Mas é incrível, porque elas se sentem, assim, em casa. Em casa, exatamente. Em casa, super à vontade. E o mais legal, assim, dos meus atendimentos, a minha auxiliar, né, que é a minha irmã, ela fica assim, ó, meu Deus, tu tem assunto pra tudo. Porque, gente, eu consigo me conectar com todas as clientes. Aqui é mãe, aqui não é mãe, aqui trabalha no hospital, aqui é professora, todas. E com todas elas eu consigo fluir uma conversa que faz com que a gente se torne amigas. Tá, mas eu acho que é natural teu. É o teu carisma, assim, é tua essência é essa. Sim, é a questão do se interessar pela vida da pessoa, sabe? Porque às vezes eu fico questionando, como é que tá sentindo, o que tu gosta e tal. E aí, às vezes, a gente tá ali em 1 hora de atendimento de corte e a gente já virou best friend, entendeu? E aí a gente conversa e eu sempre vou lembrar daquela cliente. Entende? Porque gera uma conexão. E eu acho que isso também é um diferencial. Eu ia falar isso. Acho que um dos grandes diferenciais hoje da tua carreira, né, do teu trabalho, é a tua fidelização com as clientes. É a conexão que tu cria durante o atendimento, que tu consegue levar ela, assim, ó, por muitos anos com a mesma cliente, né? Ela fideliza, ela sempre volta pra cortar o cabelo contigo, pra colorir a raiz contigo, pra cortar o cabelo contigo, enfim, tudo contigo. Ela quer ela quer o teu atendimento. Se tu fizesse mais serviço, ela ia querer fazer contigo. Exatamente. E isso é uma coisa que faz com que eu veja que eu tô no caminho certo, sabe? Que é essa fidelização das clientes, delas me escolherem, que é o que eu sempre pedi pra Deus, né? Lá na época da enchente,
A gente estava passando por um momento meio turbulento, né? Que foi a questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Eu atendia só com penteados, a clínica ficou um tempo fechada. E eu comecei a frequentar a igreja e eu só pedi assim para Deus nas minhas orações: eu quero só prosperidade financeira. Não importa quanto que eu vou ganhar, mas eu quero que o meu trabalho me sustente, sabe? Então, assim, foi muito engraçado que por muito tempo eu pedi isso, né? Prosperidade financeira, estabilidade. E quando eu comecei a ter muita estabilidade, eu não conseguia mais ir na igreja. E daí eu falei assim, não, peraí, alguma coisa tá errada. E aí eu comecei a me reorganizar pra continuar agradecendo por essa estabilidade, né? Então é muito importante, tanto pedir, independente de qual que é a religião, né? Mas agradecer também pelo pouco, né? Porque cada processo é um degrauzinho que tu vai subindo. Então agradece pelo que tu tem hoje e almeje mais, né? Sim. Tu te conectou muito com Deus nos últimos anos, né? Tua espiritualidade. Sim, aflorou. Exatamente, isso acho que é reflexo, né? De hoje, assim, de como tu tá te sentindo, de como tu é, de onde tu chegou. Exatamente. E Thay, obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu sei que a gente falou muito sobre a casa. O objetivo era mostrar a tua essência, acho que tu conseguiu isso. Só de sentar 5 minutos a pessoa já entendeu quem tu é e a tua energia. E obrigada por todo o reconhecimento, pelo carinho, pela confiança, né? Eu sei que a gente teve muitas conversas difíceis, trabalhando juntas, né? Porque trabalho é uma responsabilidade e a gente tem que levar muito a sério. E a gente tem que deixar muitos momentos a amizade e a vida pessoal de lado para resolver certas pendências. E enfim, a gente já teve alguns momentos difíceis dentro da nossa amizade, da nossa carreira, mas graças a Deus ele nos deu muita base, né, para estar aqui juntas hoje, para conseguir superar muitas coisas. E graças às nossas conversas difíceis, das quais a gente não fugiu, tu chegou onde tu chegou. Eu, enfim, mudei demais também, mas a gente conseguiu crescer juntas, né, e continuar a nossa amizade. Então, eu fico muito feliz. Saiba que eu tenho uma admiração gigantesca por ti, que eu tenho muito orgulho da Tainá, tá? De tudo. Já tinha antes, muito antes, há muitos anos. E hoje eu só tenho mais, assim. Toda vez que eu te vejo com Nádia, me dá mais orgulho. Toda vez que eu te vejo trabalhando, atendendo uma cliente, me dá mais orgulho. Quando eu vejo tu conquistando as tuas coisas, me parece que são conquistas minhas também. E que Deus queira, assim, que eu veja cada vez mais tu crescendo e te aplaudindo, tá? Amém. Saiba que eu vou estar sempre aqui do teu lado para qualquer decisão que tu tome. Sou muito feliz de trabalhar contigo e conviver todos os dias contigo lá na casa. Eu amo trabalhar na Casa ND. Isso não é nenhum segredo, não é merchan. Eu sempre falo assim, eu amo muito trabalhar. Sempre gostei muito de trabalhar com a Nath, né? Com a pessoa Nath. E hoje eu me sinto em casa, na Casa ND, sabe? É um espaço que eu sei que eu posso ser eu. Exatamente. E assim, é uma coisa que tu construiu junto. Exatamente. Né? Tem a tua essência lá. Obrigada por ter vindo. De nada, obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui e fazer esse bate-papo. Coisa boa. E chegamos ao fim de mais um programa do Beleza Negócios. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse bate-papo. Hoje eu trouxe uma pessoa mais íntima, mas muito profissional, muito ímpar, que eu tenho certeza que conseguiu agregar muito aí para vocês. Às vezes a gente pensa que de onde a gente veio a gente não vai chegar em muitos lugares, mas na verdade a gente constrói a nossa realidade, né? A gente não fica fixo em um lugar, a gente não fica cômodo, a gente consegue ir muito além e a Tainá é um exemplo disso. Agradecimento especial à nossa marca parceira, né, a Deja Vu Professional, que está com a gente desde o primeiro programa. Sou muito grata a essa parceria, principalmente porque são produtos de muita qualidade, né, de uma marca muito profissional que confiou na gente e está aqui até hoje. E espero vocês no próximo programa, na quarta-feira, às 9 horas. Eu tô aqui te esperando. Tchau!